Olá, seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui a mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre política monetária. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito e você provavelmente vai passar a gostar também, porque você vai ver o poder que o governo tem sobre o dinheiro que circula pela economia. Quando a gente escuta o termo, né, política monetária, a gente até pode ficar assustado, né? Que nome feio, será que esse é um tema complicado? A verdade é que não é um tema bem simples, desde que você compreenda para que ele existe e que basicamente a política monetária são as estratégias do governo para controlar a quantidade de dinheiro na economia. Ok, Antônio, política monetária então são estratégias para controlar a quantidade de dinheiro ou de meio circulante. Lembre-se que meio circulante é a mesma coisa que dinheiro circulando na economia. Existem três estratégias que o governo pode usar para fazer política monetária e nós vamos falar sobre as três estratégias porque você provavelmente vai ser cobrado no seu exame em alguma das três, tá bom? Uma coisa que é legal você saber é que alguns dos conceitos que você está aprendendo aqui no começo do preparatório podem ser cobrados de uma forma mesclada com outros conteúdos. Por exemplo, a gente vai estudar aqui sobre uma estratégia que é o Open Market, que você vai entender que tem relação com o título público, né? Então, você vai começar a perceber que vários conceitos, várias explicações que eu vou dar aqui vão começar a se conectar com outros temas. Por isso é importante que você esteja fazendo resumos, para que nas suas revisões você tenha condições de olhar e ver essa correlação entre temas. Vamos lá então falar sobre as estratégias? Primeira estratégia que a gente vai falar é o depósito compulsório. Já que você entendeu que política monetária são estratégias do governo para controlar a quantidade de dinheiro na economia, o depósito compulsório é uma estratégia para fazer com que os bancos tenham mais ou menos dinheiro em caixa. Como isso funciona? Todo banco faz captação de recursos. Então você vai lá, deposita dinheiro na sua conta corrente, você, falando de banco comercial, você que tem conta poupança, deposita na sua conta poupança dinheirinho, você que tem já algum investimentozinho, vai lá e faz um CDBzinho. Então todo esse dinheiro que entra no caixa do banco, o Banco Central pede um depósito de garantia. Então, olha lá, o Bacen é o órgão que se relaciona com os bancos. Vamos colocar aqui o relacionamento com os bancos. Basicamente, o Bacen é o governo para os bancos. Beleza, Antônio. O Bacen é o governo para os bancos. Por quê? Os normativos, as estratégias, as políticas vão chegar aos bancos por intermédio desse órgão que está vinculado ao governo federal. Então, já que o Bacen tem essa relação com os bancos, o Bacen exige dos bancos um percentual de garantia desse dinheiro que é recolhido pelos bancos nesses produtos. Conta corrente é um produto de banco, né? Poupança é um produto de banco, porque o banco pega o dinheiro. Você aprendeu lá sobre os agentes econômicos, o banco capta esse dinheiro, traz para o caixa para fazer operação de crédito para outras pessoas. Então, a injeção de dinheiro no caixa do banco, essas operações. E o Bacen exige que os bancos recolham um percentual desses recursos que são captados numa conta interna que todo banco tem lá no Bacen. Então, vamos criar um exemplo fictício aqui. Bancos, de todo o recurso, vamos falar, de 100% do recurso que você recolhe nesses produtos, eu quero que você deposite na sua conta aqui, ou seja, é um percentual que o banco não pode trabalhar, ele captou e não pode mexer, ele tem que colocar como garantia lá no Banco Central. Eu quero 30% desse valor na sua conta aqui no banco. Aqui no Banco Central. E aí o banco tem, de forma compulsória, não é opcional. O banco é obrigado a fazer. Para ele estar, já que ele é regulado pelo Bacen, ele precisa cumprir as normas. Isso é uma norma que o banco não tem escolha de fazer ou não, ele é obrigado.
30%. Então esses 30% sai do caixa do banco e vai para a continha dele lá no Banco Central. Como que o Banco Central faz política com esse depósito compulsório? Vamos falar governo. Como que o governo faz essa política com depósito compulsório? Se o governo quiser tirar dinheiro da economia, ele vai aumentar essa taxa do compulsório, vai fazer com que os bancos tenham menos dinheiro disponível em caixa. Então, bancos, eu quero que vocês tenham menos dinheiro. Então, não é mais 30%, agora é 70% do valor. Ixi, Antônio, e agora? Tem que recolher, é 70%. Beleza, então do 100% que eu recolho ali, que eu capto do mercado, 70%. Dessa forma, ele conseguiu fazer o que ele queria, tirar dinheiro da economia. Agora, se o governo quer fazer com que a economia cresça, né? Quer expandir os negócios, fazer com que as empresas evoluam, né? Que elas façam investimentos, cresçam, se desenvolvam. Ele vai fazer com que tenha mais dinheiro circulando no mercado, tá? A gente vai voltar nesse tema aqui, mas vamos lá, ele vai mudar o compulsório. Então agora, bancos, vocês não precisam mais colocar 70, agora eu só quero 10. Opa, então começa a sobrar mais dinheiro no caixa do banco. E aí o banco começa a cobrar juros mais baratos nos empréstimos, porque ele tem bastante dinheiro e ele precisa fazer esse dinheiro sair. Ele precisa emprestar, lembra do efeito multiplicador? O banco tem que emprestar dinheiro para fazer com que esse dinheiro renda juros para ele. Afinal, se ele captou do mercado via poupança, CDB, ele vai ter que pagar a rentabilidade. Então você acha que o dinheiro vai ficar parado no caixa? Não, tem que emprestar. Então o banco empresta mais barato porque as empresas vão lá, pegam dinheiro emprestado, as pessoas físicas vão lá, pegam dinheiro emprestado para conquistarem o seu patrimônio, construírem casa, comprarem carro, enfim, e com isso a economia cresce e se desenvolve, tá? Vamos começar a ver aqui outras políticas. O redesconto. Quando um banco tem dificuldade, falta dinheiro no caixa, ele tem algumas formas de buscar recursos no mercado. Uma das formas é buscar com o seu banco, o banco dos bancos. Quem que é o banco dos bancos? O Banco Central. E o Banco Central tem uma ferramenta de empréstimo aos bancos, que é o redesconto. O redesconto também é uma ferramenta de política monetária, porque se eu, Banco Central, ofereço empréstimos para os bancos para injeção de capital em caixa, se eu cobro uma taxa de juros baixa, o dinheiro está mais barato para os bancos. Logo, se o dinheiro está mais barato para os bancos, o banco captou, ele pode repassar esse valor mais barato para o cliente. E o contrário é verdade também. Se eu, banco, preciso pegar dinheiro emprestado do Banco Central e esse Banco Central me cobra uma taxa muito alta, eu inevitavelmente vou repassar essa taxa para o meu cliente se ele vier pedir empréstimo no banco. Então, se o governo quer usar o redesconto como ferramenta de política monetária, ele consegue colocar dinheiro na economia ou tirar. De que forma? Cobrando uma taxa mais alta ou mais baixa do redesconto, que é essa ferramenta de empréstimo que os bancos têm com o Banco Central. Essa é a segunda ferramenta. Qual que é a terceira ferramenta? É a ferramenta de mercado aberto de compra e venda de títulos públicos, que a gente chama de Open Market. Essa é uma ferramenta, ou melhor, é a ferramenta mais eficaz que o governo tem. É a que funciona mais rápido, é a que causa efeitos mais rápido no mercado. Por quê? Na compra e venda de títulos, o Banco Central também consegue tirar ou colocar dinheiro na economia. De que forma? Se ele quer tirar dinheiro da economia, ele vai vender títulos para o mercado com remunerações incríveis, com preços incríveis, preços que são irrecusáveis pelos bancos. O banco quer multiplicar o dinheiro que ele tem no caixa e se ele vê uma oportunidade de uma taxa diferenciada de um título público que ele vai comprar do Banco Central, ele vai comprar. E aí ele está tirando dinheiro disponível em caixa para comprar títulos. Quando ele compra títulos, ele não tem dinheiro líquido. Então o Banco Central vendendo títulos públicos, ele está tirando dinheiro dos caixas dos bancos. Quando o banco tem o título, ok, eu estou sendo remunerado por esse título, recebendo os juros que esse título vai me dar. Agora vamos pensar o contrário. O Banco Central quer injetar dinheiro na economia. Ele vai fazer a operação reversa, que é
comprar títulos dos bancos. Então ele vai fazer ofertas irrecusáveis para comprar os títulos que os bancos têm em carteira. Quando o banco vê que o Banco Central está fazendo uma oferta irrecusável, fala assim, nossa, eu vou ganhar uma grana vendendo esse meu título, eu vou lá e faço a operação com o Banco Central. O Banco Central recolhe esses títulos, pega para eles e dá o dinheiro para o banco. É uma operação de compra e venda. Nesse caso, o banco está recebendo o dinheiro porque ele está vendendo o título público. Quando o dinheiro entra no caixa do banco, o banco, mais uma vez, lembre, não vai deixar dinheiro parado, tem que fazer o dinheiro girar. Então, com dinheiro parado em caixa, com muito dinheiro parado, porque não são operações pequenininhas, é muito volume financeiro, ele vai fazer o quê? Vai começar a oferecer crédito com mais facilidade. E eu estou injetando dinheiro na economia. Tá? Então, veja bem, nós temos 3 ferramentas de política monetária. O que costuma cair na prova? Perguntando sobre as 3, se você tem pleno domínio de como que funciona, para que serve, né? Como que é o sistema de colocar e tirar dinheiro da economia, que é o que eu expliquei uma a uma para você. E uma coisa que a prova pergunta, qual é a que funciona mais rápido, que causa efeitos na economia de uma forma mais rápida? Lembra que é o mercado aberto, o open market, essa compra e venda de títulos públicos. Não se esqueça que política monetária são estratégias do governo para controlar o meio circulante. O que é meio circulante? Dinheiro. Beleza? Agora você domina o que é política monetária, quais são as ferramentas que o Bacen tem. E lembre-se que em política monetária, quando a gente fala de governo, quem faz, operacionaliza, executa essas estratégias é o Banco Central, que é o órgão responsável por isso. Tá bom? Então, estou reforçando porque às vezes a prova pergunta sobre quais são as ferramentas que o governo tem para a política monetária. Poxa, não aprendi que era o Banco Central. Tá, ok. Então, para os bancos, o governo é o Banco Central. E pode perguntar, né? Quais as ferramentas que o Banco Central tem para fazer política monetária. Então lembre-se disso, porque pode ser cobrado com essas variaçõezinhas aí no seu exame. Se tiver dúvidas, aproveite a área de comentários aqui que eu estou ativamente te respondendo. Vai ser um grande prazer conversar contigo aqui. A gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter.